Olá, no programa Propaganda e Negócios de hoje, nós vamos bater um papo com Francisco Madia, que é o maior especialista de marketing do país. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na apresentação, eu tenho a satisfação de estar fazendo uma entrevista aqui com aquele que foi meu professor de marketing na faculdade. Quando o Francisco Madia, meu querido amigo, né, presidente da Madia Marketing School, tem formado profissionais do planeta inteiro, eu acho que ele é o colunista mais antigo do planeta. Só no próprio marketing são 50 anos escrevendo artigos, um melhor que o outro. Madia, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez bater um papo com a gente. É um prazer te rever. É um prazer, Décio, estou à sua disposição e muito feliz por reencontrar você, que é um querido amigo. Madia, me fala um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho entrevistado aqui, até antes da pandemia também, entrevistei muitos executivos que falam do relacionamento, essas coisas todas, a importância de interagir. Depois, durante a pandemia, muitos afirmaram que a coisa não volta mais para trás. Por quê? Porque já acostumaram a ficar em casa, ninguém mais as empresas descobriram que podem economizar, né? A Faria Lima tem 360 mil metros quadrados de área vazia e que não volta mais. O que você acha e qual a sua visão sobre esse momento, se volta, se não volta, que nós estamos vivendo, Madia? Odécio, se você não me policiar, eu não vou parar de falar. Eu não vou parar de Fique falar. À vontade. Porque eu acho... Nesse momento, está todo mundo absolutamente cego, Décio. Absolutamente cego. De verdade, o desafio não é esse. O desafio imediato, de curto prazo, dos próximos 2, 3 anos, é esse. Como é que a gente sai dessa bagunça que essa pandemia causou? Mas, de verdade mesmo, a grande crise que a gente vinha vivendo e vai continuar vivendo e vai ter que resolver é uma crise estrutural. Pela primeira vez na história da humanidade, tem uma ruptura. Quando a gente chegou no mundo lá atrás, quando você chegou, eu cheguei, e os nossos tataravós chegaram, e as pessoas que chegaram aqui na Terra milhões de anos atrás, elas encontraram aqui a biosfera, com seus 3 ambientes, não é? A litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Em 1971, uma empresa japonesa que fabricava máquinas calculadoras bate às portas da Intel e fala o seguinte: vocês têm que nos ajudar. A gente está vivendo uma situação constrangedora. As pessoas que compram a nossa máquina de calcular têm que ter a máquina de calcular, um papel e uma caneta do lado. Eles fazem uma conta de multiplicar, pega o resultado, anota no papel. Aí eles querem usar aquele resultado para fazer uma conta de somar. Eles têm que pegar o resultado e colocar na máquina de novo. Não dá para vocês fazerem uma pecinha para a gente acabar com esse constrangimento? A Intel falou, ok, a gente faz. Um ano, isso foi em 69. Em 1971, a Intel chama a Busicom, o nome da empresa, e fala, está aqui a pecinha que vocês encomendaram para nós. Só que nós temos que fazer um aviso para a humanidade. Essa pecinha vai mudar a história do mundo. Essa pecinha tem a capacidade, ela vai ter a capacidade de dobrar a sua capacidade de memória a cada 18 meses e ter seu preço reduzido pela metade a cada 18 meses. Quem disse isso foi o VP da Intel, Gordon Moore. E entregou o microchip 4004. A partir daquele momento, você tem um divisor na história da humanidade. Tem um mundo que a gente viveu até aquele momento. Não aquele momento, porque essa pecinha, até ela se multiplicar, crescer, chegar nos aparelhinhos, nos gadgets, nos celulares, nas nossas vidas, dentro de nós, levou uns 20, 30 anos. Mas acabou. Aquele mundo que a gente nasceu, naquele momento morreu. Tem um mundo novo em processo de construção. O que essa pandemia fez agora foi só escalar, agregar mais um condimento a esse processo de mudança radical. Então, o nosso desafio, o nosso grande desafio hoje é esse. A pandemia foi um acidente de percurso. O próprio microchip de 1971, que a Intel entregou, foi muito importante, por exemplo, nos processos de desenvolvimento das novas vacinas, né? Dentre as infinitas vacinas que estão nascendo, tem 3 ou 4 que já nascem
com um novo sistema voltado muito para a medicina corretiva, como a gente chama, né? Que está ligado à conquista do genoma humano. De verdade, a relação que existe do ponto de vista de tecnologia, o que está acontecendo agora é essa. Mas o mundo estava em processo de mudança. Naqueles 3 ambientes que a gente encontrou quando a gente nasceu, agora tem um 4º ambiente, que é a digisfera. E muda tudo daqui para frente. Enquanto a gente não conseguir colocar isso na nossa cabeça, nós estamos ferrados. A gente tem a mania de fazer planejamento olhando como é que a gente está hoje, olhando para trás e projetar para frente. Esquece. Não vai mais a lugar nenhum. Pega os grandes bancos hoje aqui no Brasil, né? Se eles fossem fazer isso, o que eles estariam fazendo agora? Quantas mais 1000 agências nós vamos construir nos próximos 5 ou 6 anos? Porque eles estão projetando no passado aquilo que deu fortuna para eles, que eles racharam de ganhar dinheiro. Hoje eles sabem que ter agência é uma bomba, é um abacaxi. O grande desafio dos bancos hoje é como é que eu faço para acabar o mais rápido possível com as agências. Porque os bancos novos que estão surgindo, eles não têm passado, eles só têm presente e futuro. E eles se constroem, estão se construindo olhando para frente. Eles não têm que olhar para trás. Então, a primeira grande compreensão que todos nós temos que ter é essa. Né? Você pega, por exemplo, do ponto de vista político, Décio, o momento que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos aqui num dilema medíocre, discutindo soluções passadas que não vão nos levar a lugar algum, quando a gente tinha que estar falando sobre o novo Estado brasileiro, como todos os países estão começando a falar nesse momento, em decorrência da tecnologia, uma espécie de Estado digital. Esse monstro que a gente tem no Brasil hoje, gigantesco, que consome toda a nossa energia, que tributa cada vez mais, que é absolutamente incompetente, não é? Que é corrupto, esse monstro perdeu completamente a razão de ser. O Estado brasileiro, daqui a 20 anos, queira a gente ou não queira, ele vai ser um aplicativo. Você vai falar assim, mas Madia, por que a gente queira ou não queira? Porque a gente vai ser atropelado pelo que vai acontecer com os demais países do mundo. Então, o que está faltando nesse momento para as empresas, para os empresários, para as pessoas, além de muita tranquilidade e sensibilidade, é uma visão estratégica. Quando eles olham para frente, se eles olharem para frente e recorrerem ao retrovisor, eles vão trombar, eles não vão a lugar nenhum. Então, o que está acontecendo agora, de alguma maneira, esse entendimento, esse sentimento já existia lá atrás. Né? Há 50 anos, querido e admirado mestre Peter Drucker escreveu o seguinte, né? Há 50 anos, me parece uma loucura, todos os dias, pessoas pesando 80 ou 90 quilos terem que ser transportadas das suas casas para o seu ambiente de trabalho de manhã e no final da tarde, do ambiente de trabalho para a sua casa, quando tudo que nós precisamos dessas pessoas são seus cérebros, que pesam de 2 quilos, 2 quilos e 200 gramas. Isso é uma maluquice. Só que você não tinha solução para isso. Você não tinha uma alternativa para isso. E essa alternativa começa a nascer exatamente quando o Drucker falou isso, que foi o microchip, que criou todo o embasamento tecnológico, que criou a digisfera e que nos possibilita hoje fazer com que muitas pessoas façam algumas coisas que elas faziam presencialmente nas empresas onde elas trabalhavam, fazer isso à distância. Né? Assim, em síntese, é isso, Décio. O grande problema de hoje é a falta de compreensão sobre o que verdadeiramente está acontecendo. As pessoas não têm o mínimo de tranquilidade para entender que não faz mais o menor sentido você continuar discutindo as coisas e procurando soluções, tendo em vista como foi o mundo até ontem, como é o mundo até hoje. Nós temos que pensar como é que a gente vai ser daqui a 20 anos e aí fazer o planejamento de frente para trás. O que a gente tem que fazer lá para chegar? O que a gente tem que fazer agora para chegar lá melhor, com mais consistência e da maneira mais rápida possível? É isso. Como fizeram os bancos, né, Madia? Por exemplo, o XP nasceu virtual, nasceu digital. Outros bancos estão se chamando digital sem serem digitais ainda. Às vezes estão aí. Digitais. Pior que isso, dessas primeiras iniciativas que eles tomaram, o que eles fizeram? Foram separar uns espaços nos grandes edifícios que eles têm para construir uma célula digital. É como se eles fizessem dentro de um grande hospital um pequeno andar com berçário para colocar as novas manifestações. Só que eles iam lá, os velhos, entre aspas, olhavam aquela criança que estava nascendo e começavam a corrigir aquela criança com a cabeça do passado. Não deu em nada. Você pega, por exemplo, o maior banco desse país, um dos maiores bancos desse país, o Bradesco, ele criou um banco digital e colocou dentro do Bradesco. Ele levou 3 ou 4 anos para descobrir que ele estava abafando aquele bebê que estava nascendo, aquele banco que estava nascendo.
E ele separou completamente o banco digital do banco tradicional. O Itaú fez isso, todos os bancos estão fazendo isso. Mas eu não sei, Décio, se vai dar tempo. Porque eles vão precisar de muito tempo para apagar o passado, para eliminar o passado. Não que o passado seja ruim, é que esse passado daqui para frente, para esse mundo novo que está nascendo, não serve mais para nada. É apenas isso. Eu li um artigo teu a respeito desse assunto, onde você cita o Eric Jacquin, o cozinheiro. Sim. Um dos maiores ramos que se desenvolveu nessa pandemia foi o delivery, a entrega em casa. E ele disse que para um restaurante francês não funciona, não tem o charme de acender a velhinha, tal, atender com tradicional atendimento francês, essas coisas todas. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre esse artigo que você escreveu, que achei bastante interessante. Nós estamos num momento, nós estamos numa guerra, né? A gente tem um inimigo comum, todo mundo, o mundo inteiro, que é o maldito do vírus, né? E a gente tem que dar cabo desse vírus. De alguma maneira, nós temos que resolver. Quando você está numa guerra, tudo que você faz é no sentido de sobreviver. Então, você atropela. Você passa por cima dos fundamentos. O Peter Drucker, já que eu falei o Peter Drucker uma vez, vou citar ele de novo, né? O Peter Drucker dizia o seguinte, né? Quando o navio começa a afundar, o comandante não convoca uma reunião. Ele decide. É o que todos nós estamos fazendo, né? Então, depois de 2 ou 3 meses, tendo que fechar suas portas, ou mesmo durante o tempo que fechavam ainda meia porta, com pouca clientela, os restaurantes precisavam sobreviver. No início, os grandes restaurantes, os grandes chefes de cozinha, como Eric Jacquin, não faziam concessão, não queriam nem saber. Passou 6 meses, passou 9 meses, começaram a mandar funcionário embora, fechar, não pagava as contas, dane-se, né, para não falar outra palavra, e começaram a entrar no delivery, né? Mas isso não tem nada a ver com restaurante. Restaurante é uma coisa, delivery é outra. Restaurante é um lugar, é um espaço, são móveis, são pessoas, é a música, são os talheres, é o prato, né? É a conversa, é o convívio, é outro papo completo. Então, nós não estamos falando de restaurante, né? Nós estamos falando de um novo negócio que nasceu, que é para matar a fome das pessoas, que é para quebrar o galho. De repente, quando essa poeira toda baixar, quando essas coisas todas se assentarem, um dos prazeres mais fantásticos que a gente vai resgatar é comer com queridos amigos como você num delicioso restaurante. Não existe prazer maior do que esse. É verdade. Nós somos capazes, nós, você, né, tua família, minha família, de ficar 3, 4 horas no restaurante e saindo de lá absolutamente felizes, não é? O que é delivery, pô? O que é delivery? Esquece. Uma bobagem, né? Madia, quando a conversa é boa, passa muito rápido, ainda mais com você. Os primeiros 15 minutos já foram. Então, eu quero pedir à nossa audiência que acompanhe a segunda parte do programa com Francisco Madia, esse extraordinário mestre do marketing. Até já. Segunda parte da grande entrevista com Francisco Madia, mestre em marketing, meu professor na faculdade. Madia, quando eu era moleque, tinha uns 4, 5 anos, eu lembro direitinho que a minha avó, olha, eu já tenho uma certa idade e a televisão era preto e branco, terminava, sei lá, 6 horas da tarde, alguma coisa assim, ou começava. A minha avó ia para a porta da casa dela, no bairro. Hoje, se eu for para a porta, é assaltado. E todas as senhoras vinham falar com ela, e a minha avó era praticamente a xerife da rua. Ela falava e, às vezes, eu percebia que era muita fofoca, né? A palavra de fofoca nem existia. Mas algumas coisas deveriam ser fake news. Falava alguma coisa, outra mentia sobre a outra vizinha, fofoca. E que acabou virando essa onda de fake news. Como é que você vê esse negócio de fake news, Madia? Onde tudo começou? Como é que começou o fake news? Que todo mundo sabe, todo mundo acredita. Que raio que está acontecendo? Décio, esse fenômeno é um fenômeno mais que previsível e natural e a gente vai conviver com ele durante algum tempo, né? A gente deu acesso às ferramentas de comunicação a praticamente todas as pessoas. Todas as pessoas estão brincando, todas as pessoas estão se divertindo.
Algumas pessoas são mais hábeis e conseguem aprender a utilizar alguns recursos, algumas são menos hábeis, mas, de uma forma geral, todas as pessoas se emocionam ou vibram e tendem a acreditar em coisas supostamente maravilhosas, em coisas aparentemente impossíveis. Mas é tão fascinante que a pessoa acaba grudando naquilo e, sem se dar conta, muitas vezes, ela acaba disseminando. Então, tudo isso é decorrência do raio do microchip, do raio de esfera, do raio do ambiente digital, que criou essa câmera de reverberação monumental, né? Que acabou dando nisso. Algumas pessoas com um grau melhor de formação ou com uma maior capacidade e um caráter não necessariamente sadio, mas que dominam as ferramentas, que são sensíveis, inteligentes e criativos, pega, por exemplo, o chamado marketing político, né? Elas perceberam que essa era uma ferramenta extraordinária para você, em curto prazo, em curtíssimo prazo, conseguir formar opinião, ou reverter opinião, ou modificar tendências, né? A gente viveu isso no Brasil, a gente viveu isso nos Estados Unidos, viveu isso na Inglaterra, né? Quando foi a votação do Brexit, né? Começou isso na Itália. Essas técnicas todas foram rapidamente organizadas, foram transmitidas para uma série de pequenas agências, pequenas empresas, para pequenos profissionais. Isso passou a ser utilizado. Então, nas eleições que foram até a década passada, a ferramenta da fake news foi extremamente útil no sentido de possibilitar que se alcançasse os objetivos de alguns dos candidatos. Mas, obviamente, ela é tóxica, não é? De alguma maneira, não tem nada a ver com o marketing, né? A gente, na Academia Brasileira de Marketing, a gente toma muito cuidado com isso, né? A gente tem um commitment na Academia Brasileira de Marketing, onde todas as pessoas que aderem a esse commitment se comprometem a jamais utilizar recursos que essa pessoa jamais utilizaria para os produtos que ela comercializa, que ela vende, que ela anuncia, né? Para parentes, para amigos, para desconhecidos, né? Mas no chamado marketing político, durante uns 20, 30 anos, isso ficou mais ou menos num território livre, e alguns profissionais competentes, criativos, deitaram e rolaram utilizando esse ferramental, né? Como o impacto dessa nova tecnologia é muito grande, isso conseguiu um grau de credibilidade por parte das pessoas que a gente não imaginava. E acabou, no território da política, muito especialmente, possibilitando alguns fenômenos malucos que aconteceram nas últimas eleições de alguns países ou em alguns últimos dos plebiscitos, né? Aparentemente, isso tende a se acalmar, aparentemente, as pessoas tendem a aprender, tendem a se desenvolver, ficarem mais sensíveis, menos crentes, e a gente, em algum momento, voltará para uma situação de normalidade. Mas, realmente, a fake news é uma coisa deplorável sobre todos os aspectos. E é feito, parece que profissionalmente, né? Deplorável, mas com muita competência. E se tem recursos, isso, Décio. Nós estamos aqui conversando nós dois. Você tem ferramentas hoje que colocaria o que você está falando agora na minha boca e o que eu estou falando na sua boca, e as pessoas que estão assistindo não perceberiam que trocaram as falas de quem está falando. Isso eles fizeram direto nas últimas eleições com praticamente os principais candidatos, muito especialmente para colocar na boca de alguns candidatos algumas coisas que jamais eles falaram, né? Mas é isso aí. É o preço que a gente paga por esse desenvolvimento utilizado de uma maneira indiscriminada. Foi aquele chip criado lá atrás que começou... Tudo isso começa em 1971, quando os japoneses encomendaram um chipzinho só para dar memória para a calculadora. Olha o que foi parar, o que deu. Madia, você, como mestre e dono da Madia Martin School, como é que você se virou com essa pandemia em relação aos seus alunos, seus estudantes? Como é que foi o processo de inclusão dessa pandemia, pela casa, por computador? Como é que está funcionando a Madia Martin School hoje? Circunstancialmente, Décio, quando foi mais ou menos para 1900 e... Nós estamos em 2021, né? Precisa tomar cuidado quando você recorda das datas. Mas quando foi lá para 2016, 2017, a gente chegou à conclusão que estava faltando uma ferramenta no processo de preservação do conhecimento das pessoas que não existia no mundo, que não existia no Brasil, né? Que são as plataformas de mentoria. Então, de 3 anos para cá, a gente começou a se preparar para ser uma plataforma de mentoria. Continuamos fazendo
formação, capacitação, educação através da Madia Marketing School, mas a gente decidiu, em paralelo, criar uma plataforma de mentoria em business, em negócios. Nós queremos ser o mentor de negócios desse país, né? Pra você ter uma ideia, para poder colocar essa plataforma em pé, além de todos os aspectos tecnológicos, eu tive que mudar a minha vida. Eu tive que fazer uma coisa aos 70 e tantos anos de idade que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. Hoje eu acordo todos os dias, antes das 4 da manhã, tomo um banho e das 4 até às 6 eu tenho que gravar 2 ou 3 vídeos contando para todas as pessoas que assinam a nossa plataforma o que vai acontecer no Brasil e no mundo do ponto de vista de negócios, de oportunidades, de ameaças, de tendências, de benchmarks, né? Nós temos assinantes nessa plataforma, essa plataforma se chama Perennials, né? De alguma maneira, essa plataforma hoje está integrada a todos os nossos produtos. Os alunos que fazem a nossa escola, compulsoriamente, eles recebem essa plataforma, porque a gente quer continuar ao lado deles e permanentemente, muito menos pelo aspecto econômico, mas muito mais porque é fundamental, não só a gente, na escola, a gente os capacita e induz neles uma nova cultura, como depois nós temos que manter. E para manter, nós temos que ter uma plataforma viva, onde todos os dias a gente está colocando informações de qualidade. Nessa plataforma tem 2 anos e meio, ela já deve ter hoje mais de 3.000 vídeos, e todos os dias a gente está imputando mais informações. Então, o novo formato de conhecimento, a gente está ingressando na sociedade de conhecimento agora, o novo formato de conhecimento que a gente está enxergando e está praticando na nossa empresa hoje pressupõe isso, que você, até os 25, 26, 28, 30 anos de idade, você faz a formação convencional, estuda, faz curso, faz pós-graduação, só que você vai viver agora 90 anos, 100 anos. Os outros 60, 70, 80, alguém vai ter que estar do teu lado fazendo por você o que você não vai ter tempo para fazer, nem eventualmente, nem capacidade para fazer isso. Alguém vai ter que preservar você absolutamente atualizado. Então, nos próximos anos, nós vamos assistir em todas as atividades, em todas as profissões, uma multiplicação de mentorias. Óbvio, tudo isso facilitado pelo raio da pecinha que a Busicom encomendou da Intel em 1971, que é a razão da gente aqui está conversando, né? Nós estamos nós dois aqui conversando, né? Você tem Alphaville, é isso? E Alphaville, é. Eu estou aqui em São Paulo, a gente está conversando numa boa, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo desde que a gente nasceu. Não é. Isso tem 10 anos, 12 anos, né, Décio? Eu vejo pelo meu neto. Meu neto tem 8 anos e começou a pandemia. Ele foi para casa aprender virtualmente, né, pelo computador. Todos nós achávamos que ele ia ter muita dificuldade, não teve nenhuma dificuldade. Ele já nasceu com outro espírito, já brincando com aqueles joguinhos virtuais desde pequenininho e não teve nenhuma dificuldade. E é perfeitamente possível ensinar via online, né? Você citou Vou ter que citar o Peter Drucker pela terceira vez. O Peter Drucker falava, para mudar, não adianta você comprar todas essas coisas maravilhosas e novas que estão aí pelo mundo e colocar na velha moldura que você tem na tua cabeça. Primeira coisa que você tem que fazer é jogar a moldura velha fora. Teus netinhos, os meus netinhos, têm a moldura totalmente livre. Por isso que eles têm milhões de vezes mais facilidades do que nós temos. Nós estamos já impregnados de informações, a gente quer saber as razões, os motivos. Eles não perguntam, eles pura e simplesmente surfam, né? E vão em frente. Você está falando, eu lembrei daquela. Você também citou no seu artigo, você vê como eu leio os seus artigos, né? Uma música do Roberto do Erasmo, onde eles citam: daqui para frente tudo vai ser diferente, vamos aprender a ser gente. É isso aí, isso aí. Não é isso? Que eu diria que é o grande momento que a gente está vivendo, né? Que é a valorização do ser humano, embora muitas pessoas sejam céticas, né? Digam que a tecnologia, a inteligência artificial vai acabar com o homem, definitivamente não. Finalmente a gente vai poder fazer aquilo para aquilo que a gente foi feito, que a gente não conseguiu fazer até hoje durante toda a nossa existência, né? Agora, finalmente, a gente está tendo a possibilidade de nos concentrar na nossa grande capacitação, na nossa grande qualificação, na nossa grande propriedade, que é dominar, deter e utilizar o conhecimento, né? Nós estamos ingressando na sociedade de conhecimento, onde finalmente o ser humano ocupa a primeira posição. Maria, aproveitando os últimos 5 minutos da entrevista, fala um pouco da situação política brasileira. Você também citou num dos seus artigos a PEC 183 emergencial, que tinha como objetivo cortar os gastos, que a gente vê uma pouca vergonha na esfera
da administração brasileira, política, né? Aumentou os custos todos e a gente continua sem saber o que fazer. Para onde nós vamos, Valdir? Décio, nós vamos. Esse país vai ser um país moderno. Qual é a diferença? Que a gente pode ser um país moderno daqui a 5 anos ou a gente compulsoriamente vai ser daqui a 20 anos? Por que a gente compulsoriamente vai ser daqui a 20 anos? Tem uma série de países, assim como as chamadas fintechs, né, as novas empresas que estão surgindo, são países pequenos, países novos, que eles não têm passado para resolver. Eles já nascem totalmente voltados para o futuro, então eles vão decolar com uma velocidade monumental. A gente vai ficar para trás. Então, queiramos ou não, a gente vai ter que acabar caminhando. E os teu netinho, os meus netinhos, eles vão fazer essa transição. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso vai acontecer. Cabe à nossa geração antecipar isso. Porque é um momento fantástico, é uma vantagem, é um momento único que o país tem de dar um salto, de recuperar e principalmente as últimas décadas, que praticamente ele perdeu, né? A década passada foi completamente perdida. Então, a gente tem chance de resgatar isso. Né? Para a gente poder fazer isso, o que a gente precisaria fazer agora? Né? 2 coisas. A gente, primeiro, teria que definir com muita precisão que Estado brasileiro a gente quer ter daqui a 20 anos. Né? E o Estado brasileiro que a gente quer ter e vai ter daqui a 20 anos é um aplicativo. Não, mas esse monte de gente, um monte de repartições, e exército, e justiça, e o diabo, como vão ser todos os países daqui a 20 anos, não é? Em maiores ou menores proporções. E se planejar para a gente chegar até lá. Para chegar até lá, nós temos que sobreviver. E para sobreviver, nós vamos ter que proceder a algumas reformas. Nós vamos ter que fazer alguns curativos, senão a gente morre no meio do caminho. Então, o nosso desafio hoje é ter uma visão estratégica, saber onde a gente quer chegar, como é que o novo Brasil, vai nascer em 2040 e como é que a gente faz para sobreviver até lá e criando um processo de descompressão e de descontinuidade desse Brasil antigo, de tal forma que os recursos hoje, que estão totalmente destinados a coisas que não servem para mais absolutamente nada, começam a convergir para a produção de riquezas, para a produção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e coisas desse tipo. É isso. Mas vai convencer quem detém o poder no mundo todo, no nosso país hoje, que são cabeças velhas, não porque as pessoas têm idade, porque elas são velhas de cabeça, o que é muito mais grave, não é? A velhice por idade você acaba contornando se você se mantém atento, vivo e procura se preservar atualizado. Mas são pessoas que são absolutamente impermeáveis, incapazes, insensíveis a isso que está acontecendo, a esse horizonte maravilhoso que se abre para nós e que, se a gente não acelerar um pouquinho, a gente não vai aproveitar. A gente vai mudar. Daqui a 20 anos, se nós estivermos aqui, eu espero que a gente esteja, Décio, a gente vai ver um novo país. Mas a gente pode antecipar isso em 10 anos ou não. E antecipar em 10 anos com a escalabilidade significa uma vantagem competitiva monumental nos 10 anos seguintes. É isso. O mundo inteiro vai mudar, né, Madia? O Brasil talvez demore esses 20 anos, os outros talvez daqui 5. Alguns já estão chegando lá, mas eu acho que essa nova geração dos nossos netos aí que vão, de repente, fazer alguma coisa com outro tipo de cabeça, outro tipo de educação. Madia, muito obrigado por sua atenção, por nos atender, pela sua ótima entrevista, como sempre. Mais uma aula nossa aqui. Fique bem aí. Obrigado por tudo e pode encerrar da maneira que você quiser. Obrigado, é um prazer em te ver. Décio, eu que te agradeço, né? Eu vou encerrar falando um pouquinho do teu netinho, né? O teu netinho muito provavelmente vai ser o nômade digital. Não sei se você sabe o que é o nômade digital. A prefeitura do Rio de Janeiro descobriu que os netinhos dos Décios, né? Os nômades digitais, eles gostam muito do Rio de Janeiro. Eles moram no mundo inteiro. Só que eles conhecem pouco do Rio de Janeiro e tem um monte de outros lugares tentando atrair esses nômades digitais. Quem são os nômades digitais? São esses jovens, 15, 18, 20, 25 anos, que pegam uma mochila, pegam um computador, enfiam dentro, pegam um avião e vão morar no lugar dos sonhos e vão trabalhar de lá, porque hoje é possível isso, né? Então, talvez a mensagem melhor que a gente possa deixar para quem está nos assistindo agora é que hoje até a gente pode considerar para os nossos netinhos e para os jovens que estão aí a possibilidade deles serem nômades digitais, né? Eles trabalharem no lugar que eles quiserem do mundo inteiro, né? Ou no Rio de Janeiro, ou em Nova York, como eu adoraria um dia ter trabalhado, né? Não consegui, ou em qualquer outro lugar do mundo maravilhoso, né? Ou num cantinho qualquer aí,
em Alphaville mesmo. Né? É isso aí, Madia. Uma outra informação que eu quero fazer, aproveitar o finalzinho sobre você. Madia, só para as pessoas saberem, terem conhecimento, eu sei porque eu o conheço há muitos anos, foi meu professor, foi o Madia que iniciou o marketing do Banco Itaú. Quem acha que foi outra pessoa, outro executivo, ele iniciou a arrumação do Itaú sob o ponto de vista de marketing, do passado, do presente e do futuro. Ou seja, tudo que aconteceu no Itaú de bom começou pelo Madia. Verdade, Madia? É verdade. Em 1971, eu tinha trabalhado numa financeira há 3 anos, o doutor Olavo Setúbal me contratou para criar a primeira área de marketing de um banco no Brasil, foi a área de marketing do Itaú, e felizmente tudo acabou dando muito certo por 2 motivos. Porque a equipe original que foi montar o marketing do Itaú, que eu comandava, que era meia dúzia de gato pingados, um exército de Brancaleone, teve a virtude de posicionar o banco da maneira mais adequada possível. Eu diria que a responsabilidade desse sucesso é de 20%, 80%. Eu atribuo ao Antônio Jacinto Matias, que foi quem me sucedeu e que foi um gestor brilhante, porque a primeira coisa que muitos executivos fazem quando chega é destruir aquilo que o executivo anterior construiu e fez. Né? O Matias fez exatamente o contrário. Ele não só validou tudo, como ele reforçou, valorizou e, mais do que isso, ele teve a virtude de colocar em pé, de fazer tudo funcionar. Né? Então, eu aproveito, até nem sei se o Matias vai estar nos assistindo, para prestar minhas homenagens para ele. Né? De alguma maneira, eu diria que 10% da atual imagem do Itaú, de onde o Itaú chegou, eu atribuo à equipe originária do marketing, 90% à equipe dele. Sem dúvida. Por coincidência, eu falei com o Matias hoje pela manhã e estaremos juntos nas próximas horas para bater um papo e vou dizer, eu vou mandar essa entrevista para ele. Madia, muito obrigado pela atenção. Espero que a gente se veja em breve num cafezinho, talvez no almoço, num jantar maravilhoso, tá bom? Um abraço a todos aí. E nos abraçando também, finalmente. Exatamente. Obrigado, Madia. Obrigado, Décio. Obrigado por tudo, por ter vindo. Até a próxima. Tchau. Obrigado, tchau.